Bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos aprender de Deus. Tem uma passagem em João, capítulo 18, do 36, 37 e 38, que é o versículo, não sei mais ou menos, em que Pilatos vai, né, fazer uma interrogação a Jesus. Você é o rei dos judeus? Né, no nosso bom português. E Jesus responde: para isso eu nasci. E vamos pegar só essa parte aí, para isso eu nasci. Por quê? Porque assim, pessoal, cada pessoa que vem aqui para esse mundo, para esse plano, vem com um determinado tipo de propósito, vem para um determinado tipo de coisa. Ela vem para fazer alguma coisa aqui na Terra, seja bom, seja ruim. Só que nossa mente, né, a mente humana, muitas vezes não está preparada para atender a demanda, né, extremamente complexa e absurda que é o mundo espiritual. O próprio Jesus declarou. Se eu estou falando de coisas terrenas, vocês não estão me compreendendo. Imagine se eu falar das espirituais. Ou seja, o mundo espiritual não é totalmente traduzido para nós. Resumido em uma Bíblia. O mundo espiritual é um mundo extremamente superior, sabe? Em todas as suas grandezas, em todos os seus pormenores. E a cachola humana, tá entendendo? Esse encefalo de cérebro de massa cinzenta que nós temos aqui na nosso crânio, dentro do nosso crânio, não tem capacidade nenhuma mesmo de compreender o mundo espiritual. Só para você ter uma ideia da grandeza do poder de Deus, só para você ter uma ideia. Albert Einstein, em 1905, se eu não me engano, ele disse que só existia uma galáxia. Até que o telescópio Hubble, né, desmentiu, certo? A falácia do grande gênio germânico alemão chamado de Albert Einstein. Ou seja, ele literalmente mentiu. Isso que ele falou, muito por conta de ele ser um gênio, ia assim entrar, ia ser introduzido nos nossos livros didáticos. E nossos filhos, e nós também íamos aprender que só existe uma galáxia. Ou seja, veja o quanto o homem é limitado e mesquinho no seu resumo. Você veja que Albert Einstein, né, ele foi um gênio, um gigante, né? Foi ele que, na verdade, descobriu aí a lei da relatividade. Foi com ele e outras tantas aí, sabe? Mas nessa questão aí ele tomou um tapa na cara, né? Quando lançou o telescópio Hubble, esse telescópio Hubble quando começou a mapear todo esse vasto, infindável, giga, mega, super e supra universo, viu que realmente, meu irmão, quem estava se distanciando não foram as estrelas, não foram galáxias. E cada galáxia contém cerca de 200 a 1 trilhão de estrelas, sabe? É uma galáxia contendo cerca de 200 bilhões a 1 trilhão de estrelas, meu irmão. É algo realmente, sabe, estonteantemente incalculável. Tá entendendo? Ou seja, Albert Einstein, sua teoria caiu por terra, provando que os seres humanos são limitados, sabe? Os seres humanos aqui na Terra não têm conhecimento total das coisas, sabe? A ciência, ela, por mais que progrediu, mas ainda existem seres aquáticos que não foram catalogados. Não tem seres aquáticos que não foram catalogados, né? E cada vez que se pesquisa, mais se acha, tá entendendo? Inclusive, aquele filme Avatar, cujo diretor era James Cameron, ele se baseou em quê? Nos seres aquáticos que ele viu aonde, nas regiões abissais da onde? Do oceano. Ele fez um maquinário lá, né, uma espécie de micro submarino, descendo na profundeza e viu um mundo totalmente diferente do daqui da Terra. Tá entendendo? Você vê que aqui dentro da Terra existe toda a infinidade, todo um legado de Deus, né, uma distribuição aí, né, em tamanho, tipo e quantidade de espécies de coisas, meu irmão, que a gente desconhece. Tá entendendo? Nós não sabemos tudo e nunca vamos alcançar tudo, sabe?
A humanidade não tem essa capacidade. Imagine compreender a complexibilidade do mundo espiritual. Tá entendendo? Então, Jesus disse bem assim, para isso nascer. Tem gente que nasceu para uma coisa, meu irmão. Só que muitas vezes a gente não entende, não compreende. Tem pessoas que vêm para aqui para a Terra para poder fazer o bem. Mas tem umas que vêm para poder fazer o mal, meu irmão. Tá entendendo? Por exemplo, quando Jesus fala bem assim, para isso nasci, Jesus, ele compreendeu na sua sã doutrina mental que nas plenitude dos tempos, né? Era assim que estava escrito, na plenitude dos tempos, que era agora a era do quarto império, que foi Roma. Antes de Roma tivemos Babilônia, tivemos Pérsia, tivemos os gregos e, por último, os romanos. Jesus nasceu na época e na era dos romanos, na plenitude dos tempos. Isso é plenitude dos tempos. Quando Jesus ele começa a ter noção das coisas, né? Que ele, né, foi criança, como qualquer ser humano foi criança. Mas quando ele começa a ter noção das coisas, né? Ele começa a entender que muitas coisas vai se cumprir e ele não tem muito o que fazer. As coisas vai ser imposta a ele e vai ter que aceitar. Porque ele nasceu para aquilo. Inclusive para ser crucificado, para ser traído, porque as próprias profecias já apontavam isso para ele. Profecias essas que nem os profetas que estavam inspirados a profetizar sabia do que estava falando. Eles só estavam sendo inspirados pelo mundo espiritual. Tá entendendo? Mas, diante da grandeza do mundo espiritual, na esfera do mundo espiritual, o filme de Jesus já estava todo traçado. Só foi colocado aqui para o mundo físico, profetizado pelos profetas e depois foi definido em Jesus. Tá entendendo? Ou seja, em Jesus foram concretizados tudo aquilo que o plano do mundo espiritual já tinha traçado. O que eles decidem lá se reflete aqui. Foi isso que aconteceu também com Jó. O mundo espiritual se reuniu e o que eles decidiram sobre a vida de Jó aconteceu aqui. Tá entendendo? Então, pessoal, preste bem atenção. Jesus ele compreendeu, né, todo esse desfecho do mundo espiritual a favor dele, mas os seres humanos aqui, muitos não compreenderam. Muitos tiveram Jesus como inimigo, outros tiveram pena de Jesus. Mas o próprio Jesus chegou para Maria, foi para Madalena e falou: não chore por mim, chore antes por Israel. Tá entendendo? Por que Jesus falou aquilo? Porque antes de Jesus ser crucificado, ele já tinha dito da desolação do que falou o profeta Daniel, né? Nos pergaminhos lá, nas escritas lá judaica, hebraica, israelita. Tá entendendo? O que estava escrito ali ia se cumprir também. E o que foi que aconteceu? Jesus falou bem assim: olha, chore por esse povo, não por mim. Eu estou cumprindo aquilo que está escrito sobre mim. Tá entendendo? Aquilo que o mundo espiritual impôs sobre ele. Não tinha muito o que Jesus fazia. E realmente mais tarde, né, o imperador Cécio Galo e seu filho Tito, com seu exército, legionários romanos, cumpriu aquilo que Jesus ainda em vida falou de passagens essas que estavam no livro de Daniel. E aí se cumpriu em 70, né, Jerusalém foi totalmente, literalmente destruída e arrasada pelos soldados romanos que botou várias estacas pontiagudas, porque se alguém pulasse de cima para baixo já caia pronto, né? Cortou toda, né? Sentiu a cidade e não permitiu que suprimentos alimentícios de gêneros alimentícios entrassem e saíssem. Isso aí foi causando fraqueza dentro, né, da comunidade do povo de Israel, o povo judeu, cumprindo aquilo que Jesus falou e que Jesus tinha citado através do profeta Daniel, da desolação do que falou o profeta Daniel, que ele entenda. Ou seja, não tinha muito o que fazer, aquilo ia também se cumprir. Então, Jesus nasceu para aquilo. Tá entendendo? Pelé, ele nasceu para ser rei. Tá entendendo? Pelé nasceu para ser rei. Elvis nasceu para ser rei. Tá entendendo?
O jogador que está representando a seleção brasileira hoje e que vai para a Copa, já estava tudo traçado. Ele nasceu para isso aí. O cara que está no corpo de bombeiro nasceu para ser bombeiro, meu irmão. Tá entendendo? O cara que nasceu para ser gari vai ser gari. Sendo que não é uma definição total, sendo que essas pessoas podem sim, né, lograr, sabe, buscar algo maior e conseguir, né? Você vê que Lula, que é o presidente Lula, o ex-presidente, né? Ele era um metalúrgico e se tornou presidente do Brasil, Lula. Você vê que Jair Bolsonaro, né? Ele serviu o exército, mas hoje está servindo o quê? A nação como presidente, ou seja, em algum momento o próprio mundo espiritual já tinha colocado eles como presidente, Lula na sua época e Bolsonaro na sua época. Tá entendendo? Quem vai ganhar agora eu não sei, mas que ambos já beberam da fonte da grandeza do mundo espiritual, já beberam. Ou seja, Lula sabe o que é ser presidente e Bolsonaro também desfrutou de ser presidente. Nada é dado ao homem se Deus não for dado. Se o mundo espiritual não colocasse eles lá, eles não iam alcançar nunca. Porque quem abre as portas de tudo é Deus. Aqui na Terra o homem faz, né? O homem faz astúcia, maldade, puxa tapete de um, achando que vai chegar no poder assim. E muitas vezes até chega, isso aí até ajuda, né? Mas isso já estava traçado para poder ele ser. Só que na fraqueza mental dele, ou dessa pessoa, ele perceberam que se for lutar com as armas do bem, certo? Nesse mundo caótico, nesse mundo terrível, nesse mundo, sabe, de guerra, eles iam nunca alcançar, né, os objetivos dele. Então, no mundo tereis aflições. Por quê? Porque o mundo requer que você guerreie com as armas, meu irmão, da maldade. Entende? Se você for lutar com as armas, né, do amor, da misericórdia, sabe? Essas armas que as pessoas andam dizendo para você guerrear, você não vai para lugar nenhum, meu irmão. Tá entendendo? Quem quer galgar alguma coisa no mundo tem que ser sim, tem que ser sagaz, né? Jesus disse-me assim, Jesus, seja prudente como a pomba, seja simples como a pomba e prudente como a serpente. Então você tem que ser prudente, a palavra correta é prudente, mas para o mundo é você ser sagaz, meu irmão. Ser maldoso, sabe? É você ter táticas realmente para poder dar golpe de Estado em qualquer um, porque essa política sempre foi feita com dois cunhos, sangue e traição, meu irmão. Quem for querer levar flores para galgar algum tipo de, granjear algum tipo de cargo na política, vai ficar para trás, meu irmão. Nem os evangélicos que estão lá, meu irmão, eles são verdadeiros, eles são corruptos. Muito por conta de que lá a tendência é se corromper. Só que é o seguinte, quem chegou no poder e desfruta do poder não quer voltar para, né, a vida simples. Por isso que muitas vezes a pessoa quer sim galgar o poder. Mas essas pessoas que galgaram o poder só chegou no poder muito por conta que Deus quis. Tá entendendo? Em 94 o Brasil foi campeão, né? E Romário foi o protagonista, né, daquela Copa, muito por conta que Deus deu aquela Copa a Romário. Assim como em 86 Deus deu o argentino Diego Armando Maradona. Eles nasceram para isso mesmo. Tá entendendo? Teve um cara que descobriu o micro-ondas. Ele é um engenheiro norte-americano. Ele descobriu o micro-ondas por um acaso. Tem descoberta que vem por acaso. Mas não é acaso. É o que a Bíblia diz que Deus fez. Formou todas as coisas no seu devido tempo. Então, naquele tempo, o micro-ondas tinha que nascer. No tempo de Henry Ford, né? Muitos diziam que o homem nunca ia substituir os cavalos por máquina. Tá entendendo? Ou seja, a tendência popular era que o homem ia viver eternamente montado, né, em charrete de cavalo, puxado por charrete de cavalo,
né, por requeixos, sabe? Enfim, por algum motivo aí, alguma espécie de modelo aí de locomoção, né? Tração, seja um cavalo, seja um boi, seja um homem, seja requeixe, seja lá, seja o que for. Mas Henry Ford foi um homem que foi predestinado a mudar isso. E no tempo de Deus, ele nasceu no tempo de Deus, ele cresceu no tempo de Deus, na plenitude dos tempos de Deus. Ele começou a ter ideias diferentes. E ele falou: é possível sim um homem deixar de ser conduzido por um cavalo, por uma charrete, e ser sim conduzido por uma máquina. O que contrariava, né, o discurso popular da época, onde muitos diziam a ele, mas nunca desista do seu sonho. Tinha gente que chamava ele de malocói. Henry Ford, na moral, você está ficando maluco. O homem nunca vai ser substituído, a máquina nunca vai substituir os cavalos. Tá entendendo? Ele contrariou todo aqueles tipo de petições, né, e apelo popular, foi de contra o sistema e conseguiu produzir os primeiros carros. Carro esses que mais tarde está aí até hoje. E o homem deixou sim de viver de forma primitiva em cima de um cavalo para viver agora em que? Dentro de um carro confortável ou popular, seja lá qual for. Prova de que a ideia surge no mundo das ideias, segundo Platão, onde vai ser materializada e vai ganhar evolução. Né? Você vê que o carro ganhou evolução. Hoje o carro tá. Cada carro que aparece aí, um mais bonito que o outro. Isso é evolução. Mas tudo isso veio da onde? Do mundo da imaginação, do mundo das ideias, que Platão falou isso. Tá entendendo? Você, no primeiro passo que você der, o seu projeto vai ser arcaico, feio, sabe? E tristonho. Mas a proporção que o tempo for passando, o bastão for passando, outras pessoas vão pegar e vão lapidar aquele projeto seu, né? E vai gerar lá no futuro o padrão que já existia no próprio mundo espiritual, no próprio plano espiritual, ou seja, no mundo das ideias, no mundo perfeito. Então, o carro que na verdade tinha que existir é o carro que existe hoje, não aquele carro de 1920. Mas o carro evoluiu tanto que hoje está assim. E vai evoluir mais para chegar até onde o mundo espiritual quer que chegue. Mas Deus faz todas as coisas bonitas e formosas ao seu devido tempo. Então Henry Ford nasceu para isso. Para isso ele nasceu. Tá entendendo? Você vê que Nelson Mandela nasceu para quê? Para lutar contra o apartheid, meu irmão, na África do Sul, o país dele, que foi colonizado pelos britânicos. Da mesma maneira, também, Mahatma Gandhi nasceu para ser o quê? Para ser o libertador de seu povo indiano, que também estava sofrendo as mesmas coisas da colonização inglesa, né? E também Martin Luther King, certo? Nasceu por seu devido tempo para lutar contra o racismo que era muito forte, né? Em sua época, onde negros não podiam sentar nos bancos de ônibus. Quando viesse um branco, o negro tinha que levantar para dar o branco. Isso é desigualdade social. E Martin Lutero começou a boicotar muito por conta de que quem usava mais o, o, as conduções de ônibus público eram os negros, não eram os brancos. Os brancos tinham carro. Era uma forma de humilhar os negros, né? E aí o que foi que aconteceu? Martin Lutero, Martin Luther King, ele começou a boicotar, né? Ninguém usa mais, tá entendendo? Ninguém usa mais o ônibus público. E a não usar o ônibus público, o que foi que aconteceu? Aconteceu que as empresas que eram de branco começou a se quebrar, tá entendendo? A jogada muitíssimamente bem inteligente de quem? De Martin Luther King. Mas depois ele foi assassinado, todos nós sabemos, mas ele nasceu por seu devido tempo. Mas uma frase que ecoou foi que ele disse que um dia um negro chegaria à plenitude, né, dos tempos, a ser presidente aí dos Estados Unidos. Isso se cumpriu com quem? Com Barack Obama.
o primeiro negro que veio de lá da Etiópia, se não me engano, ou foi do Quênia, e se tornou rei nos Estados Unidos, ou seja, presidente, sabe? Então, tem pessoa, irmão, que nasce para isso. Você vê que Hitler, ele nasce, meu irmão, para cumprir profecias. Ele dizimou 6 milhões de judeus. Mas os próprios judeus lá atrás pediram para que o sangue deles caísse sobre os filhos dele, gerações futuras. E mais tarde, Hitler, né, sem apreço nenhum pelos judeus, surge, né, as coisas vão se facilitando para ele. O cara tinha uma oratória muito poderosa, era um cara de oratória simples, mas porém bastante contundente, bastante eficaz e poderosa. Conseguiu conquistar o povo germânico e projetar o povo germânico contra os judeus, a tal ponto de, na Polônia, né, tinha um campo de concentração chamado de Auschwitz, onde foi dizimado ali 6 milhões de judeus, né? A Alemanha tinha tinha um terceiro Reich, né? E também tinha aquela polícia chamada de a suástica, né? Aquela polícia chamada de Gestapo, né? Então, todo esse aparato aí militar de Hitler, ele usou contra os judeus, cumprindo profecias do próprio povo que pediu na época de Jesus que o sangue de Jesus caísse sobre eles, e aí caiu, né? Um abraço, meu irmão. Tá entendendo? Então, nada aqui é à toa, sabe? Ah, mas e você sabe explicar por que o cara é homossexual, porque a mulher ela é lésbica? Simples. Não é reencarnação, não é nada. Tá entendendo? Deus trabalha com reencarnação, trabalha. Tá entendendo? Deus trabalha com tudo, porque ele é o Deus do impossível. Deus não é um ser limitado, como muitos pensam. Como a religião protestante colocou na mente do povo. Deus em si, meu irmão, inacreditavelmente superior a tudo aquilo que a gente imagina. Sabe? Ele pode fazer tudo além do que pedimos, pensamos e imaginamos, segundo Shaul Shali, o apóstolo Paulo. Tá entendendo? Então, eu posso estar sendo errado e também posso estar certo, porque eu não sei tudo, mas Deus, assim como existe a espécie dos leões, a espécie dos cachorros, né? A espécie dos primatas, né? Dos aracnídeos, né? A espécie dos anfíbios e tal. Deus também tem, no meio de seres humanos, as suas espécies, para mantê-las aqui na Terra. Por exemplo, como o cara tem tendência de ser homossexual, muito por conta de que ou ele aprendeu, ou ele foi acontecer alguma coisa com ele, ou ele tem tendência mesmo, espiritualmente falando, que o espírito foi e converteu ele naquilo para manter ele cativo, preso naquela situação ali, no meio de 1000, no meio de 100 e tal. Alguns vão se converter e vão, né, ser, sim, tirado desse meio, porque a Bíblia diz assim, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, e vão sim agora ter a mente sanada, curada pelo Senhor Jesus, e agora vai servir o Senhor Jesus, tá entendendo? No meio de 100, um daqueles presos ali, né, pelo lesbianismo, pelo homossexualismo, vai ser liberto, para a glória de Deus. Então, o homossexualismo é uma espécie, tem que ser mantida. O lesbianismo é uma espécie. Então, tudo de bom e de ruim que existe aqui é sim uma espécie. Só que a gente não compreende. A gente quer dar o nosso desfecho, quer dar nossas leis, quer dar nossa equação, quer dar nosso mecanismo, quer dar nossas opiniões, mas o mundo espiritual descarta isso tudo. Que quem mantém tudo aqui é o mundo espiritual. Por exemplo, a Terra gira na rotação e translação. Você tem algum poder ou controle para que essas coisas não aconteçam no dia que você tiver na mão o poder da história humana, você é Deus. Mas isso nunca vai acontecer. Você não tem controle nem sobre sua vida. Imagine na vida de 7 bilhões de seres humanos que está dentro de um planetinha, sabe? Planetinha esse, meu irmão, que se você for pegar um grão de areia, tem mais átomos dentro de um grão de areia do que todas as galáxias e estrelas existentes no universo. É algo realmente ensurdecedor, mas existe, é verdade. Um grãozinho, né? Um grão só que você pegar da areia do mar, um grão só tem mais átomo do que todas as galáxias existentes no universo, contendo cada uma cerca de 200 a 1 trilhão de estrelas.
É algo realmente, meu irmão, assombroso, mas é verdade, segundo a ciência. Então, pessoal, o sol nasceu para ser o sol, para ser estrela, a lua nasceu para ser, sabe, a lua. E cada situação nasceu em sua época. O futebol tinha que nascer, né, na época dele foi criado pelos ingleses, mas o futebol antes já existia, só foi, né, aprimorado no mundo das ideias. Hoje o futebol evoluiu tanto, meu irmão, que o futebol da década de 70, 80 são razoavelmente primitivos comparado com esse agora, né? O futebol hoje é mais tático, mais corrido, né? Tem mais dinâmica de jogo. O atleta exige-se mais do atleta, do jogador, né? Ou seja, se você também for pegar aí as televisões, você vai ver a evolução de que das televisões. Saímos da televisão de tubo, né? Das preto e branco, fomos para colorida, depois estamos nas LED, na LCD e tal, e foram evoluindo e hoje estamos na 4K, né? 4K, 5K, OLED e tal. São essas gerações de televisão aí que existem, sabe? Então Deus fez tudo em seu devido tempo. Gerações vai, gerações vêm, e a Terra vai permanecer para sempre, mas gerações vão ver o futuro, né? Das coisas que as coisas que hão de acontecer na Terra ainda. Provavelmente, né, os homens vão desbravar o universo, né? Os homens vão ter capacidade aí de se locomover no universo. Talvez não na velocidade da luz, mas algum portal um homem vai conseguir abrir para se deslocar de um ponto para outro no universo, vão descobrir mais planeta, certo? E aí, provavelmente, um homem vai desbravar o universo. Porque Deus quer assim, meu irmão. Deus é o Deus da evolução. Naves vão surgir, ou seja, o homem, meu irmão, tudo que existe em filme de ficção, em revista de ficção, tudo isso em determinado tipo de tempo vai acontecer. O homem sonhou voar, né? O homem sonhou voar, mas não tinha na sua época como fazer isso. Mas o mundo evoluiu a tal ponto que hoje o homem está praticamente sendo conduzido pelos aviões, helicópteros que estão voando. Mas vai chegar um momento que o homem já está criando mecanismo, né? Tá criando uma espécie de armadura, de um exoesqueleto para poder voar, meu irmão. Tem um inimigo de Homem-Aranha chamado de surfista prateado, que o cara anda surfando. Já existe isso, tá entendendo? Um francês fez isso, eu acho que o norte-americano também fez isso. Então, as coisas estão evoluindo. Talvez minha geração não veja mais, mas a geração aí dessas crianças que estão nascendo agora, para as futuras gerações vão ver muita coisa aí, né? Que se, tipo assim, se hoje tivéssemos a capacidade de colocar um avião na época de Jesus, meu irmão, eles iam ficar assustados. A mesma coisa acontece se lá no futuro, certo? Deus colocasse a gente no futuro, a gente ia ficar surpreso com tanta coisa que a humanidade criou, tá entendendo? Então a Bíblia é assim, todas as coisas nascem no seu devido tempo, sabe? Todas as coisas nascem com um determinado tipo de propósito, sabe? E Deus fez formoso ao seu tempo todas as coisas, tá entendendo? Então, de outra maneira também, as coisas nascem para ser aquilo. O avião nasceu para ser avião, o navio para ser navio, o homem nasceu para dominar, né? Tá escrito assim. Mas também as coisas que foram surgindo em seus pormenores nasceram no devido tempo, programado pelo próprio mundo espiritual, datado pelo próprio mundo espiritual. Tinha que nascer, né? O carro tinha que nascer na sua época, o avião na sua época, tudo na sua época. Já os seres humanos, para a gente definir logo agora, cada um nasceu com um determinado tipo de propósito. Tem cara que não consegue subir no ringue, né, para lutar UFC, para lutar boxe, mas tem cara que ele tem prazer em subir e lutar. Tem cara que não consegue ser jogador, mas tem cara que tem habilidade para ser jogador, tá entendendo? E deseja ser jogador e tem aptidão, quer, sabe, ser jogador. Tem cara que não gosta de jogar bola, mas gosta de basquete. Tem cara que não gosta de basquete, mas quer jogar vôlei.
sabe? Então cada um vai preenchendo aquilo a qual foi chamado, né, na sua essência, porque o desejo vai atraindo aquela pessoa para aquilo, sabe? E é assim que Deus continua nos abençoando.